E aí, pessoal, tudo bem? Bom, turma, vamos começar a discussão sobre campo elétrico. Turma, eu vou falar dos conceitos básicos, né, mas eu quero tentar detalhar o máximo possível, então esse conjunto de aulas sobre campo elétrico deve dar umas 3, 4 aulas aí pela frente, tá? Então, veja com calma, dependendo da parte que você entendeu ou não entendeu, você volta e vê tudo de novo, beleza? Então vamos lá. Turma, o campo elétrico é algo parecido, né, com a interpretação que nós fizemos para campo gravitacional. Quer dizer que a matéria apresenta algumas características. Uma dessas características nós chamamos de carga elétrica. Existem dois tipos de carga elétrica, né, as cargas positivas e as cargas negativas. E quando você tem um corpo, né, que é portador dessa característica, nós temos uma relação dessa característica com o espaço, né? Seria a forma como as interações elétricas se dão. Como assim? Então, quando um corpo, uma partícula é portadora de uma carga elétrica, existe, né, a percepção, né, do espaço ao redor através de um conceito. Então nós temos esse conceito que indicará se existe naquela região outra carga presente. Então, para, né, modelar isso aqui, nós criamos a seguinte ideia. Por exemplo, um corpo ou uma partícula que é portador de uma carga elétrica negativa, sim, nos dá a percepção de campo, tá? Muito parecida até com o campo visual. Então eu tenho o meu campo visual. Se você está presente no meu campo visual, nós temos uma interação. Tá? Se você não está presente no meu campo visual, eu continuo tendo a percepção do espaço, embora não exista a interação. Basicamente é isso. Agora, pensando na carga positiva, a interpretação que nós fazemos é através das linhas. Então, as cargas elétricas positivas serão representadas por linhas, tá, de campos. Né? Então, linhas de campo elétrico que têm a seguinte característica. Elas saem da carga positiva. Quanto maior o número de linhas, mais intensa é a quantidade de carga que o corpo apresenta. Então, cargas elétricas positivas, né, serão representadas com linhas de campo que saem das cargas, beleza? Então, supondo aqui, ó, uma carga que eu vou chamar de Q1 positiva, as linhas de campo para essa carga serão dadas assim, beleza? Ó, o outro modelo indica uma carga elétrica negativa. Então, se você tem uma partícula ou um corpo que é portador de uma carga elétrica negativa, as linhas de campo são parecidas, né, com as linhas de campo geradas pela carga elétrica positiva, porém elas apontam para a carga. Então tá aqui, ó, carga elétrica negativa. É isso aqui, pessoal. Então, aqui nós temos Q2 negativo e ali nós temos Q1 positivo. Bom, agora no nosso universo, no nosso espaço, nós temos duas, né, cargas elétricas, dois portadores de carga, sendo um positivo e o outro negativo. Conceito inicial: o campo elétrico gerado por uma carga positiva é representado por linhas que saem da carga, e o campo elétrico gerado por uma carga negativa é representado por linhas que apontam para a carga. Então essa é a nossa interpretação. Beleza. E o que mais? Bom, eu quero definir num ponto do espaço, um ponto qualquer, por exemplo, aqui. Um ponto que eu vou chamar de ponto P. Um ponto qualquer do espaço. A primeira coisa que eu quero que você pense é a seguinte. Não há aqui a necessidade da existência de uma carga elétrica. Aqui é só um lugar no espaço. Vou tirar essa carga aqui da jogada. Tá bem? Então tá aqui, ó. Então nós temos
no nosso universo, tá? Claro que existe muito mais, mas então aqui é só um modelo. Vamos supor que exista apenas a carga elétrica Q1. Ela é a única portadora, é a única carga existente no universo. E eu quero entender como é o campo elétrico no ponto que eu quero estudar, que agora é o ponto P. Essa representação ela é feita por meio de um vetor. Tá? O vetor campo elétrico, pessoal, é representado assim. Este é um vetor campo elétrico, E. Então, se aqui eu tenho a carga 1, eu tenho campo elétrico gerado pela carga 1. Como é esse campo elétrico? Então, no ponto P, nós temos um procedimento, que é o seguinte. Nós temos que pegar a direção que liga o portador da carga ao ponto que eu quero estudar. No caso aqui é o ponto P. Veja, a direção é essa aqui. Tá? Deixa eu tentar fazer na mão. Vou fazer com a régua, né? Senão vai ficar meio zoado mesmo. Então eu vou pegar essa direção aqui, ó. Pronto. Beleza. Então, aqui nós temos a direção que passa tanto pela carga quanto pelo meu objeto de estudo aí, que é esse ponto P. Perceba, só definir a direção. O que eu quero é saber como é o campo elétrico gerado por essa carga nesse lugar. Bom, de acordo com a definição, as linhas de campo que indicam o vetor campo elétrico naquele lugar tem que apontar nesse sentido e não no sentido oposto. Porque se você representa o vetor apontando para a carga, significa que a carga é negativa. Como a carga é positiva, então o nosso vetor campo elétrico deve apontar desta forma. Beleza? Então, tá aqui, ó. Esse é o vetor campo elétrico gerado pela carga 1. Eu vou lembrá-las que campo elétrico, pessoal, e o vetor, tá, tem uma forma específica de ser adicionado, multiplicado, entre aspas, né? E assim por diante. Então tá aqui, ó, o campo elétrico gerado pela carga 1. O módulo desse vetor eu vou falar logo menos. Então tá aí. Quer dizer que se no universo só existisse essa carga, neste lugar, o campo elétrico seria representado por esse vetor. Tá bom? Vamos colocar aqui agora Q2, só para a gente ter a discussão. Então, supondo aqui Q2, ó, uma carga negativa. Não precisa ser negativa, eu quero que seja negativa só para a gente definir aqui bem, tá? E lembra que na carga negativa as linhas de campo apontam para a carga. Então tá assim. Beleza? Só uma representação. Nós vamos perceber que nas questões de maneira geral eu nem preciso desenhar essas linhas ao redor da carga, eu sei que ela é carga negativa, então eu já desenho direto o campo, mas aqui, por enquanto, serve. Tá? Vamos lá, é uma carga negativa, isso aqui nós temos Q2, tá bem? Q2 negativo. E eu quero entender, também neste lugar, no ponto P, como é o campo elétrico gerado por essa carga. Então, o procedimento é o mesmo. Eu vou pegar a direção que passa entre a carga e o ponto P. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui manualmente. Pronto, tá bom. Beleza? E agora eu vou pegar o conceito, né, a definição. O conceito, né, para definir o vetor campo elétrico é você observar quem é o portador da carga. É essa partícula, esse corpo. Q2 é negativo. Então, a linha que indica o sentido do vetor tem que apontar para a partícula ou corpo. Então, no caso aqui, pessoal, nós temos algo desse tipo. Ó. Esse é o vetor, que eu vou chamar aqui de vetor campo elétrico gerado pela carga 2 nesse ponto P. Beleza? Tá aí. Então, nós temos duas partículas, dois corpos carregados, que geram no universo cada um o campo elétrico, e naquele ponto nós temos o campo elétrico
resultante de tudo que existe. Então olha só, no universo existem muitos portadores de carga, e para qualquer lugar do espaço você consegue definir o vetor campo elétrico. Às vezes nós definimos o vetor campo elétrico resultante e não sabemos onde estão essas cargas. Aqui, no nosso exemplo, algo bem direto, nós temos as duas cargas bem definidas e estou desenhando isso aqui numa lousa, né, que é um plano, e eu quero entender para essa condição qual é o resultado desses campos. Bom, como eu tenho dois vetores, agora eu tenho que fazer uma soma de vetores, uma soma vetorial. Perceba, estão conectados pelas bases, então eu vou aplicar a regra do paralelogramo. Venho aqui, ó, na extremidade desse, certo? Traço uma linha paralela aqui, ó. Venho na extremidade desse, traço uma linha paralela aqui. Pronto. E agora eu consigo definir o vetor campo elétrico resultante. Ó, isso aqui não ficou tão paralelo, né? Deixa eu melhorar. Então, aqui, ó. Agora sim. Pronto. Agora está mais bonitinho. Então, o vetor campo elétrico resultante é dado por isso aqui, ó. Esta será a nossa representação de campo elétrico resultante, tá? Deixa eu escrever aqui, campo elétrico, vetor campo elétrico resultante. Aí, pessoal. Então, acho que é por enquanto, dá pra gente ter essa noção, beleza? Então, se você me pergunta como que eu faço as operações iniciais, né, dos vetores campos elétricos, você tem que levar primeiro em consideração essas definições, que a linha de campo elétrico gerado por uma carga positiva sai da carga, a linha de campo elétrico gerado por uma carga negativa aponta para a carga, e para determinado lugar, né, para determinada região, nós temos um campo elétrico resultante que é dado pela soma desses muitos vetores. Bom, turma, eu acho que para os conceitos iniciais tá bom. Então vamos para a nossa próxima discussão. Eu vou falar dos módulos na aula seguinte. Valeu? Turma, grande abraço e bons estudos!